Olá pessoal, sou o professor Romildo Neto. Hoje vamos resolver questões de RPM, Resolução de Problemas Matemáticos do 9º ano. Primeira questão, uma melancia média, então uma melancia média, vamos chamar de M, e duas melancias grandes, vamos chamar de G, custam o mesmo que 8 melancias pequenas, vamos chamar de P. Uma melancia média, então vamos lá, uma média e uma pequena, então mais e uma pequena custa o mesmo que uma grande. Uma melancia média e uma pequena custa o mesmo que uma melancia grande. E aqui, uma melancia média, então uma média e duas melancias grandes mais 2G custa o mesmo que 8 melancias pequenas. Ok, então já montamos um sisteminha aqui. Quantas melancias pequenas pode ser comprada pelo mesmo preço de uma grande? Então ele quer relacionar pequena e grande, P e G. Só que a gente tem duas equações e 3 letras, M, P, G. Então eu vou ter que dar um jeito de tirar uma delas. Bom, o que eu posso fazer é o seguinte, eliminar uma... Repare que aqui o M tem uma aqui perto do M, e eles estão com os mesmos sinais. Então, o que eu posso fazer? Multiplicar uma por menos 1. Escolho um sistema e multiplico por menos 1. Vou pegar de cima. Então, vai ficar menos M. Aliás, antes de eu multiplicar, deixa eu arrumar aqui, porque vamos arrumar para ficar melhor. Então, aqui, vamos arrumar no seguinte detalhe. Vamos passar G para cá. Então, vamos ficar assim. Ó. Vai ficar M mais, ou melhor, menos G. Vai ficar M menos G. Eu estou passando esse G para o primeiro membro. Igual a menos P. Estou passando esse P para o segundo membro. Aqui embaixo fica normal, igual já está. Só copio. 8P. Beleza. Agora eu multiplico uma por menos 1 para poder eliminar o M. E depois eu somo as equações. Então, vamos multiplicar de cima por menos 1. Então, vai ficar menos M mais G igual a mais P. Multiplicar por menos 1, trocar o sinal de tudo. Embaixo aqui é M mais 2G igual a 8P. Beleza. Agora, quando eu somar esses dois sistemas, ó, menos M com mais M, aqui eu corto. Aqui, G com mais 2G, 3G. P com mais 8P, 9P. Bom, agora eu já consigo relacionar P e G. Como? O 3 ali está multiplicando, passa dividindo. Fazendo essa divisão, 9 dividido para 3, 3P. Ou seja, a cada uma grande, um valor de uma grande custa o valor de 3 pequenas. Então, letra A. Número 1, letra A. Ok? Bom, agora vamos para a questão 2. Questão 2. Juca colocou algumas bolinhas em uma caixa na qual cabem, no máximo, 100 bolinhas. Arthur tirou o meio das bolinhas dessa caixa. Então, um meio. Depois, Bernardo tirou 1/3 da restante. Depois, em seguida, tirou 1/4 das que sobraram. E, finalmente, Danilo tirou 1/5 das que restaram. Quantas bolinhas ficaram na caixa? Bom, a princípio parece complicado de resolver porque a gente não tem o valor das bolinhas. Mas vamos pensar na questão das frações. Eu tenho aqui 1/2, 1/3, 1/4 e 1/5. Elas são denominadores diferentes. Então, esse número tem que ser o múltiplo desses números ao mesmo tempo. Então, esse número aí de bolinhas, ele tem que ser múltiplo de 2, de 3, de 4 e 5 ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que fazer o MMC para descobrir o múltiplo comum e ver se ele serve. Então, 2, 3, 4, 5. Lembrando que para tirar o MMC, eu tenho que dividir pelos números primos. E os primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim segue. O primeiro primo é 2. 2 dividido por 2, 1. 3 repete. 4 dividido por 2, 2. Repete o 5. Por 2. 3 repete. 2 dividido por 2, 1. 5 repete. Por 3, 1.
1, 1, repete o 5 por 5. Pronto. Terminamos. Agora, multiplicando, 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60. Ok. Aí, repara que ele falou que no máximo cabe 100 bolinhas, porque teria que ser um múltiplo de 60. O próximo múltiplo de 60, 60. Depois, o próximo múltiplo seria 120. Já passou de 100, então não serve. Então, vai ter que ser o 60 mesmo, ok? Então, tem 60 bolinhas. Vamos ver quanto que sobrou. Bom, 1 meio de 60, 60 dividido por 2 dá 30. Posso fazer isso porque é uma multiplicação. 1 vezes 30, 30. Então, tirou 30 bolinhas, sobraram 30. Bom, agora é 1/3 do que sobrou. Então, 1/3 de 30. 30 dividido por 3, 10. 1 vezes 10, 10. Bom, se eu tinha 30, tirei 10. 30 menos 10, isso dá 20. Agora é 1/4 de 20. 1/4 de 20. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Eu tenho 20 menos 5, isso é igual a 15. Agora é 1/5 de 15. 15 dividido por 5, 3. 1 vezes 3, 3. Então, eu tinha 15, tirei o 3, ficou 12. Então, quantas bolinhas... E aí vem a pergunta. Quantas bolinhas ficaram na caixa? Ficaram 12 bolinhas. Então, número 2, letra D. Ok, pessoal? Questão 3. Para obter tinta de cor laranja... Então, vamos lá. Laranja. Deve-se misturar 3 partes de tinta vermelha com 2 partes de tinta amarela. Pessoal, se eu tenho que pegar 3 partes de uma, 2 partes com outra, eu vou juntar, eu vou ter um total de 5 partes. Sendo que dessas partes, vermelha vai ser o quê? 3/5. E amarela vai ser 2/5, concorda? Então, ó, eu tenho 5 partes. Dessas 5 partes, 3 vai ser vermelha e 2 de 5 vai ser amarela, porque eu tenho que juntar 3 com 2, que dá 5, para obter a laranja. Para obter a tinta de cor verde, então agora é a verde, deve-se misturar 2 partes de azul e 1 parte de amarela. Então, 1 de azul, ou melhor, 2 de azul e 1 de amarelo. Bom, 2 com 1, 3. Então, azul vai ser 2/3 e amarela vai ser 1/3. Beleza. Para obter a tinta marrom, deve-se misturar a mesma quantidade de laranja e verde. Se é a mesma quantidade, divide ao meio. Então, cadê aqui? Laranja, então vai ficar laranja 1/2 e a verde vai ficar 1/2 também. Ok. Quantos litros de tinta amarela são necessários para obter 30 litros de tinta marrom? Bom, se ele quer 30 litros da marrom, eu vou precisar de 15, porque já que a quantidade é igual, de 15 litros de laranja e 15 litros da verde. Ok. Só que para fazer a laranja, eu preciso o quê? De 3... E aí ele quer saber quantos de amarela, tá? Para eu fazer a laranja, eu preciso de quanto amarela? 2/5. Então, eu vou fazer o quê? 2/5 de 15 vezes 15. D dá do, vira multiplicação. 15 dividido por 3 dá... 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. Então, eu vou precisar de 6 amarela. Aqui. E aqui eu vou precisar na verde quantos de amarela? Então, aqui foi a laranja. Para fazer a laranja, eu precisei de 6 amarela. E para fazer a verde? Vou precisar de quantos amarela? A laranja aqui... Opa, aqui está errado. Não, aqui. Para eu fazer a verde, para usar a amarela, eu preciso de 1/3. Então, vai ser 1/3 de... Ou melhor, 1/3... Deixa eu apagar isso aqui, que ficar mais legível. Vou precisar de 1/3 de 15. 15 dividido por 3, 5. 1 vezes 5, 5. Então, 5 de amarela para fazer verde. Beleza, eu preciso de 6 amarelas para fazer laranja e preciso de 5 amarelas para fazer verde. Então, ele quer saber de quantos amarelas eu vou precisar, só somar 6 mais 5, 11, que está na
letra E. Então, questão 3, letra E. Era uma questãozinha um pouco mais complicada, mas aí teria que ir trabalhando com essa questão das frações. Questão 4. Gerir um cliente de uma companhia telefônica oferece o seguinte plano. Tarifa mensal fixa de R$18, então sempre vai ter esses 18. Gratuidade de 10 horas de ligação por mês, então até 10 horas não paga. Não paga. E 3 centavos por cada minuto que passar de... Aqui exceder, passar de 10 horas. Tá. Em janeiro, ele usou por 15 horas e 17 minutos. Então, vamos lá. Em janeiro, se ele passou de 10 horas. Então, tirando aqui 15 horas e 17 minutos menos 10 horas, isso dá 5 horas e 17 minutos. Só que 5 horas transformando em 17 minutos, 5 vezes 60, cada hora tem 60 minutos, então 5 vezes 60, 300 minutos. Mais 17 minutos, isso dá 317 minutos. Ok. Então, que foi o excedente, o que passou de 10 horas. Então, eu tenho que multiplicar 317 vezes 0,3. 3 vezes 7, 21 vão 2. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. 3 vezes 3, 9. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Então, vamos lá. Em janeiro, ele vai gastar R$18 de fixo, mais 9,51 do excedente. Agora, isso, janeiro. E fevereiro? Fevereiro, ele vai gastar os 18 da fixa, sempre tem. Só que em fevereiro, ele usou 9 horas e 55 minutos. Não passou de 10 horas. Então, o de extra é 0. Agora, somar isso tudo. 1, 5, vírgula debaixo de vírgula. 8 mais 9, 17. 8 mais 9, isso, 17. 17 mais 8, 25. Vamos 2. 2 com 1, 3 com mais 1, 4. 45 e 51. Número 4, letra A. É o que ele vai gastar, então, juntando os 2 meses. Ok? Questão 5. Veja as promoções de 2 supermercados. Joana quer comprar 12 latas de sorvete para a festa de seu aniversário. Em qual supermercado ela deve comprar? Primeiro vamos calcular quanto que fica em cada uma. Então, loja A. 6 latas é R$24. Se ela precisa de 12, ela precisa de 2 vezes 6 para dar 12. Então, eu vou multiplicar esse valor de 24 vezes 2, que dá R$48. Agora, no supermercado B. Cada lata de 3 litros, então está igual, isso é bom prestar atenção, lata de 3 litros, lata de 3 litros. 4 latas, R$14, mas ela precisa de 12, então eu vou ter que multiplicar por 3. 3 vezes 4, 12 vão 1, 3 vezes 1, 3 com mais 1, 4, 42. Beleza, então, aqui é o supermercado B. A gente já viu que no B é mais vantajoso, mas aqui, ó, em qual supermercado deve comprar? No A? Não. No A? Também não. No B, pois economizar R$8? Não, porque 48 menos 42, isso dá R$6. Então, corta também. No B, pois economizará R$6. Letra D. Tanto faz não, por isso é diferente. Então, a opção letra D. Então, questão 5, letra D. Questão 6. A prefeitura de uma certa cidade fez uma campanha que permite trocar 4 garrafas de litro vazias por uma garrafa de litro cheia de leite. Até quantos litros de leite pode obter uma pessoa que possui 43 garrafas? Pessoal, vamos tomar cuidado aqui. Essa questão ela é bem interessante pelo seguinte. Primeiro, se eu tenho aqui 43, se cada 4 garrafas vazias eu consigo uma de leite, então vamos dividir por 4. Isso vai dar 10, resto 3, concorda? 4 vezes 3, 40, e então tem resto 3. Beleza. Então, ele conseguiu 10 litros de leite. Então, aí tem um detalhe interessante nessa questão. Essa questão da UBMEP são questões que a gente chama de raciocínio lógico, que usa muito o raciocínio. Porque é o seguinte, ele conseguiu 10 litros de leite, tá? Se ele conseguiu 10 litros de leite, esses litros irão ser esvaziados depois, porque ele vai tomar o leite. Então, na verdade, tinha um resto de 3, mas eu vou somar com mais 10, porque vai acontecer o quê? Esses 10 litros aqui vai
serão esvaziados. Então, eu terei 13 litros, que dividindo por 4 dá 3 litros de leite e resto 1 litro. Resta 1 litro. Beleza. Se eu recebi 3 litros de leite que vão ser esvaziados também, eu vou ter que somar 3 mais 1, porque tinha o resto 1, mais o 3, que serão esvaziados, que ele ganhou na troca. Isso dá 4. 4 litros eu consigo trocar por mais 1. Por mais 1 litro de leite. Então, e aí, até quantos litros de leite ele pode obter? Então, ele obteu 10 aqui. Depois ele obteu 3 aqui. Depois ele obteu mais 1 litro de leite aqui. Somando isso tudo, dá 14. Então, na verdade, ele conseguiu obter 14 litros de leite. Então, pessoal, essa questão já era um pouquinho mais difícil mesmo. Ela tem que ter essa questão do raciocínio. Que quando eu recebo o litro cheio, eu vou esvaziar ele em algum momento. Então, ele se torna um vazio depois. E cada 4 vazios eu consigo trocar por um cheio novamente. Então, isso tem sequência. Ok, pessoal? Então, muita atenção aí com esse tipo de questão. Então, questão 6, letra D. Vamos para a questão 7. Uma linha de ônibus possui 12 paradas numa rua em linha reta. A distância entre duas paradas consecutivas é sempre a mesma. Sabe-se que a distância entre a terceira e a sexta parada é 3.300 metros. Então, vamos lá. Terceira, quarta, quinta, sexta. Ok. Então, a distância aqui é de 3.300 metros. Agora, nós não vamos contar as paradas, nós vamos contar os espaços. Vou ter que trocar aqui de cor. Quantos espaços eu tenho aqui? Um espaço entre a terceira e a quarta parada, mais outro espaço entre a quarta e a quinta, mais outro espaço entre a quinta e a sexta. Então, eu tenho 3 espaços. Então, para eu saber quanto que mede cada espaço, eu vou ter que dividir 3.300 por 3. Fazendo essa divisão dá 1.100. 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1, 0 dividido por 3 dá 0, 0 dividido por 3 dá 0. Ok. Agora ele quer saber a distância total. Mas repare, aqui eu não vou fazer a linha toda. Mas repare o seguinte. Da primeira até a quarta, por exemplo, primeira, segunda, terceira, quarta. Da primeira até a quarta, eu tenho quantas paradas? Vou até trocar de cor novamente. Eu tenho 1 espaço, 2, 3. Repare que do 1 até o 4, eu não tenho 4 espaços. Isso também, como ele não disse nada, eu estou supondo que começa com a primeira parada, tá, pessoal? Então, a primeira parada, o primeiro ponto, eu começo a contar dali. Então, da 1 até a 4, eu tenho o quê? 3 espaços. Se eu fizesse até a quinta, eu teria o quê? Mais um espaço, teria 4 espaços. Está vendo que é sempre um espaço a menos. Então, se tem 12 paradas, 12 menos 1, isso é igual a 11 espaços. Se cada espaço é 1.100 metros, eu multiplico vezes 11. 1 vezes nada, nada, 1 vezes nada, nada, 1 vezes 1, 1 vezes 1. Melhor, multiplicando por 1 é só repetir. Tá? Agora, somando, isso é uma multiplicação. Isso dá 0, 0, 1 mais 0, 0, 1 mais 1. Opa, 1 mais 0, 1, 1 mais 1, 2, 1. Deu 12.100 metros, só que a resposta está em quilômetros. Só dividir por 1.000. Dividindo 12 por 1.000, eu ando com a casinha para a esquerda, 3 casinhas, já que é por 1.000, 3 0, e ando para a esquerda. Então, opa, o que deu aqui? Então, vai ficar 1, 2, 3, ou seja, vai ficar 12,1 quilômetros, que está na opção B. Então, número 7, letra B. Aqui, pessoal, precisava ter cuidado com essa questão dos espaços. Não são 12 espaços, são 11 espaços. Assim como da terceira a sexta parada, não é 4 espaços, são 3 espaços, tá, pessoal? Você só conta o espaço entre uma e outra, ok? Questão 8. Um artesão começa a trabalhar às 8 horas e produz 6 braceletes a cada 20 minutos. Já seu auxiliar começa a trabalhar 1 hora depois, 1 hora depois, e produz 8 braceletes do mesmo tipo a cada meia hora. O artesão parou de trabalhar às 12 horas, mas avisa ao auxiliar que ele deverá continuar trabalhando até produzir o mesmo que ele. Bom, se o artesão trabalhou de 12 horas, de 8 até 12 horas. Fazendo a subtração, ele trabalhou 4 horas.
Bom, se a cada 20 minutos ele faz 6, quantos 20 minutos cabem em 1 hora? 3. Eu tenho 20 minutos, mais 20 minutos, mais 20 minutos. Se a cada 20 minutos ele produz 6, eu tenho que multiplicar por 3. Então, cada hora ele produz 18. Se ele trabalhou 4 horas, então 4, ou melhor, 18 vezes 4. 4 vezes 8, 32, vão 3. 4 vezes 1, 4, com 3, 7. Então, o artesão produziu 72. O auxiliar começou 9. Até meio-dia, ele tinha trabalhado 3 horas. A cada meia hora, ele produz 8. Ok? A cada meia hora, ele produz 8. Então, a cada hora, produz 2 vezes 8 igual a 16. Beleza. Se ele começou a trabalhar às 9, até meio-dia, então 12 horas menos 9 horas, porque ele trabalhou 1 hora, começou a trabalhar 1 hora a mais. Se o artesão começou 8, ele começou 9. Dá 3 horas. Então, 16 vezes 3, 3 vezes 6, 18, vão 3 vezes 1, 3 com mais 1, 4, 48. Então, auxiliar. Bom, quantos que falta para chegar no artesão? O artesão é 72, menos 48. Pede emprestado, aqui fica 12, aqui fica 6. 12 menos 8, 4. 6 menos 4, 2. Falta 24 para auxiliar. Bom, se a cada meia hora ele produz 8, então 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24, 24 nada. Dá 3 o quê? 3 de meia hora. Ok? 3 tempos de 30 minutos. 30 minutos. Então, eu vou ter o quê? 1 hora e meia. Isso é igual a 1 hora e meia. 1 hora e 30 minutos. Se o artesão parou 12 horas, então, 12 horas, vou até fazer aqui em cima. 12 horas mais 1 hora e 30 minutos. Somando isso, 30 minutos com 0 dá 30 minutos. 12 horas com mais 1 hora, 13 horas. Então, ele vai ter que parar em 13 horas e 30 minutos. Questão 8, letra D. Ele vai ter que trabalhar 1 hora e meia a mais. Ok, pessoal? Questão 9. O preço de uma corrida de táxi é R$ 2,50 fixo, bandeirada. Então, essa parte é fixa, vai ter que pagar de qualquer jeito. Mais 10 centavos a cada 100 metros. Tenho apenas R$10 no bolso. Logo, tenho dinheiro para andar para uma corrida de até... Ele quer saber a distância que consegue andar. Repare que esse 2,50 é fixo, então já tem que subtrair, porque eu vou ter que pagar. Menos 2,50, isso dá 7,50. Ok, pessoal? Bom, a cada 10 centavos, ele anda 100 metros. Se eu tenho R$ 7,50, dividindo isso por 10, eu vou ter o quê? Por 10 centavos, eu vou... Aqui 75, dá 7. 7 vezes 10, 70. Para 75 falta 5, abaixo 0, 50. Dividido para 10, 5. Eu vou andar 75 espaço de 100 metros. Então, é só multiplicar. 75 vezes 100. Só que multiplicar por 100 é só acrescentar 2 zeros. Pega o número e acrescenta 2 zeros. Então, 7.500 metros. Só que ele quer a resposta em quilômetros. Só dividir por 1.000. Só que dividir por 1.000 é andar com a vírgula para a esquerda. Então, 3 casas. 1, 2, 3. 7,5 quilômetros. Letra C. Então, questão 9, letra C. Questão 10. No gráfico estão representadas as populações das cidades 1, 2, 3, 4 e 5 em 1990 e 2000, em milhares de habitantes. Por exemplo, em 1990, a população da cidade 2 era de 60 mil habitantes e em 2000 a cidade 4 tinha 150 mil habitantes. Qual cidade teve o maior percentual da população entre 1900 e 2000? Cuidado, pessoal. Aqui o conselho que eu dou, não olha só pelo olho. Pode até usar o olho olhando para eliminar algumas. Então aqui a gente repara que não houve crescimento, então já tira. Aqui houve decréscimo, então tira. Aqui subiu pouco, de 120 para 130, provavelmente é pouco. Só que eu ainda tenho dúvida entre A1 e A4, tá, pessoal? A gente olhando aqui acha que é A4, mas cuidado, vamos fazer... Isso aqui dá para fazer por regra de 3, porque aqui, ó,
100 aqui é 100%, 150, quanto por cento aumentou. Mas, pessoal, quando é assim, eu posso fazer uma simples divisão. Então, vou fazer da quarta aqui. 150 dividido por 100. Ó, 150 dividido por 100. Tá, fazendo essa divisão, 0 com 0 corta. 15 dividido por 10, dividir por 10 é andar com a vírgula para a esquerda. Então, a vírgula está aqui e vem para cá. 1,5. Ok. Agora, A1. Vou até trocar aqui de cor. A1 é o quê? 50 dividido por 30. Então, 50 sobre 30. Corto 0 com 0. 5 dividido por 3. 5 dividido por 3 dá 1 vezes 3. 3 para 5 falta 2. Olha aqui o detalhe. Eu quero continuar a divisão. Não tem mais um para baixar, ponho vírgula. Ponho 0 aqui. 20 dividido para 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 falta 2. Vai continuar sendo 6, 6, 6, 6, 6. Mas repare, aqui deu 1,6. Repara, pessoal, que na 4 deu 1,5. Aqui na 1 deu 1,6. Quem que é maior? 1,6. Logo, quem cresceu mais? A cidade A. Tá vendo, pessoal? No olho aqui não daria para fazer essa questão. Eu preciso fazer conta. Então, assim, cuidado com essas questões que muitas vezes na correria a gente olha só e marca pelo olho. Mas não, temos que fazer conta para verificar. Questão 11. O número n é um número negativo. Qual dos números abaixo é o maior? Parece um pouco impossível resolver essa questão, mas vamos pensar o seguinte. O número n é negativo. Vamos pensar aqui, um número negativo, no menos 3 é negativo, vezes um negativo. Negativo vezes negativo dá o quê? Positivo. Então, eu já sei que esse é o número positivo, independente do n, tá? Aliás, independente do n, não. Eu tenho que, supondo que o n é negativo, porque ele fala isso do enunciado, o n é negativo. Então, negativo vezes negativo, positivo. Agora, eu tenho aqui um positivo, se o n é negativo, então vamos lá, positivo vezes negativo dá negativo. Aqui, eu tenho um negativo menos um negativo. Pessoal, negativo menos negativo, o que acontece? Repete o sinal e soma, então isso vai dar negativo. Esse outro aqui, ó, eu tenho aqui um positivo vezes um negativo. Vai dar negativo. Negativo com negativo na subtração, repete o sinal e soma. Então, vai dar negativo. Aqui, ó, aqui letra E, eu tenho um negativo menos o 9 que é negativo. Negativo. Aqui na soma e subtração, repete o sinal. Então, vai dar também negativo. Então, a única opção que deu positivo foi a letra A. Ele pede o maior. Qual que é o maior? O A. Aqui, pessoal, repare que eu consigo saber quem é o maior. Talvez o menor, aqui olhando aqui rapidamente, eu acho que o menor a gente teria dificuldade de saber. Mas o maior fica claro, só um que dá positivo. E por quê? Porque menos vezes menos dá mais, dá positivo. Se o n é negativo, se o 3 é negativo, o n é negativo, vai ser menos vezes menos, isso dá mais. Ok, pessoal? Então, eu tenho certeza, a partir do momento que o n é negativo, eu tenho certeza que o A é o único positivo, portanto, é o único maior. Questão 12. Última questão de hoje. Na rua em que Luiz mora, todas as casas ficam do mesmo lado e são numeradas pelos números ímpares em ordem crescente, começando com 1. Ele mora na casa 47. Então, vamos lá. Da 1 até a 47, quantas casas tem? Vamos pensar o seguinte. Ó. Aqui ó, só tem número ímpares, tá? Então, não tem 47 casas aqui. Porque ela só tem casas de um lado da rua e só é numerado com ímpar. Então, é assim. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bom, para eu não precisar ficar contando aqui, eu posso fazer o seguinte. 47 menos 1 dividido por 2. Porque 47 menos 1 dá 46. 46 dividido por 2 dá 23. Então, eu sei que tem 23 números ímpares antes do 47. Aqui pegamos, por exemplo, o 9 seria aqui, ó, 9 menos 1 dividido por 2. 9 menos 1, 8. 8 dividido por 2 dá 4. E ver se não é 4. Antes do 9 eu tenho 1, 2, 3, 4 números ímpares, tá, pessoal? Então, eu tenho 23 casas antes do Luiz. Então, o Luiz mora na 24ª casa. Ok? Tem 23 antes dele, ele mora na 24ª. Bom,
Só que se começasse, começando com 1, ele mora na casa 47. Mas se a numeração começasse na outra extremidade, ou seja, começasse do início para o começo, ele seria a casa 71. Bom, 71. Nós já vimos que tem 46 números antes aqui. Pessoal, aqui tomam cuidado, tem 46 números. Eu não estou dizendo casa, é número. Como é que eu vou explicar isso aqui? Porque é o seguinte. Tem 23 casas. 23, para eu achar quantos ímpares antes, eu tenho que multiplicar por 2 aqui, dá 46. Então, eu tenho que somar 46 aqui, porque eu tenho que achar qual o número que vai dar isso. Então, eu somando isso, 46 com 1 com 6, 7. 7 com 4, 11. Então, tem 100. A última casa é o número 117. Então, o que eu posso fazer aqui? 117 menos 1 dividido por 2. Vai dar 116 dividido por 2, 58. Mas não tem 58 casas, porque essa conta eu estou fazendo em conta desconsiderando a casa do Luiz, tá? Então, eu teria que somar mais um aqui, que dá 59. Então, ele mora existe 59 casas aqui, tá, pessoal? Aqui, cuidado, porque como eu subtraí 1, eu estou tirando a casa dele. Se eu tivesse posto mais 1, então se eu tivesse feito 117 mais 1 dividido por 2, isso dá 118 dividido por 2 dá 59. É um outro jeito de fazer. Então, tem 59 casas nessa rua. Só que a numeração vai até 117 porque ela vai pulando os pares. Ok, pessoal? Essa era uma questão mais complicada mesmo para resolver. Beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.